Bom, gente, essa é a primeira aula de geometria descritiva que a gente vai dar. E, para começar, eu vou falar um pouquinho da origem da geometria descritiva, né? Ela foi fundada por Gaspar Monge. Gaspar foi um francês nascido em 1746 e desde jovem costumava solucionar problemas militares utilizando métodos gráficos. Essa foi o cerne, foi a origem do método, né? O objetivo dessa disciplina vai ser justamente de expandir a visão espacial de vocês. Isso quer dizer, vocês vão começar a mentalizar o espaço melhor a partir de imagens no plano. A partir do momento que a gente introduziu os conceitos de épora e planificação do diedro, vocês vão ter um aprimoramento nessa habilidade de visão espacial. Eu vou começar a falar sobre os diedros. Eles seriam o que representam o nosso plano cartesiano comum. Ele vai possuir 3 dimensões e ele é formado pelo encontro de 2 planos perpendiculares, o plano horizontal e o plano vertical. Eles se chocam e formam o primeiro diedro, o segundo diedro, o terceiro diedro e o quarto diedro. Ele é exatamente dividido assim como o plano cartesiano, e os valores de positivo e negativo para os valores dados para os pontos pertencentes a esses diedros também correspondem ao plano cartesiano. No caso, o primeiro e o quarto seria o x positivo, o segundo e o terceiro e o x negativo. Assim como o primeiro e o segundo, o y positivo, o terceiro e o quarto, o y negativo. Nós também temos os planos bissetores, que são os que cortam e formam 45 graus com os nossos planos originais. O plano bissetor ímpar, o nome dele é ímpar porque ele corta o primeiro e o terceiro diedro, ou seria o plano beta 1, 3. E o plano bissetor par, que corta o 2 e o 4, que seria o beta 2, 4. Então, é assim que fica o nosso diedro. É bom lembrar que todos os pontos pertencentes a esse plano bissetor possuem as mesmas coordenadas para x e y. E a gente vai falar sobre isso um pouco mais tarde. Agora eu vou falar da planificação desse diedro, tá? Que vai justamente dar origem à épora, que vai ser a representação chave da geometria descritiva, tanto para pontos como para retas. Como é que você vai fazer para planificar o seu diedro? Como está aparecendo no desenho, é bem simples. O teu plano horizontal, né, ele vai ser rotacionado no sentido horário. E o que vai acontecer é que isso vai tornar o que era antigamente tridimensional em uma representação bidimensional. O plano horizontal posterior vai ser rotacionado em direção ao plano vertical superior e o plano horizontal anterior vai ser rotacionado para baixo, em direção ao plano vertical inferior. E essa representação, né, essa planificação vai dar origem ao que a gente chama de épora. O que é a épora? A épora é justamente a representação planificada do que seria representado no plano tridimensional, né, no diedro. Vocês podem ver a linha de terra, que é o que a gente vai chamar o antigo eixo Z, do plano cartesiano, é a que vai dividir o plano superior e o plano inferior da épora. Só que o plano superior da épora, ele não mais vai conter somente o plano vertical superior. Como houve planificação e o plano horizontal anterior ele foi rotacionado para cima, a parte superior à linha de terra vai conter justamente dados com relações a cotas positivas e afastamentos negativos. E a parte inferior à linha de terra, seguindo também a mesma lógica da rotação do plano cartesiano, ela vai conter cotas negativas e valores de afastamento positivo. Vale destacar, eu acho que isso torna as coisas um pouquinho mais fáceis, né, na hora da visualização espacial, que os valores para as cotas, ou seja, os valores de y,
eles não se alteram na planificação. Vocês podem ver na planificação, o plano vertical não se move, só quem se move é o plano horizontal. Acho que isso deve deixar um pouco mais fácil a mentalização. Quer dizer que, assim como no plano cartesiano, os valores que estão acima são justamente os valores positivos de y, e os valores que estão abaixo são os valores negativos. Na épora, a lógica é a mesma, para y. Eu vou falar aqui agora justamente disso, de cota e afastamento, que são as nossas coordenadas dos pontos. Nós temos esse ponto A aqui, no meio do plano, e como a gente vai achar as coordenadas dele em épora? Ele tem as coordenadas aqui no plano tridimensional. Aí como a gente vai fazer? A representação, a projeção do ponto A, dessa altura de A, no plano vertical, é o chamado cota. Então, toda projeção no plano vertical é chamada cota. E a projeção dessa distância aqui no plano horizontal é chamada afastamento. E a posição de A em relação à linha de terra, que seria a terceira dimensão aqui, é chamada a abscissa. Vai ficar um pouco diferente na hora de você representar as coordenadas, porque não mais vai ser x, y, z. A gente não vai pensar mais assim. A gente vai pensar abscissa, afastamento e cota. Seria, no caso, um z, x, y. E aqui, os valores correspondem aos do plano cartesiano. Cotas positivas são para cima, cotas negativas são para baixo, ou seja, y positivos para cima e y negativos para baixo. Afastamentos positivos para frente e afastamentos negativos para trás. Isso é exatamente igual ao plano cartesiano comum. E agora a gente vai ver alguns exemplos de pontos em époras para vocês conseguirem fazer a planificação. A gente vai fazer metade e vocês pensam em onde ficariam os pontos na outra metade. O ponto A. A gente vai usar a notação de 1 seria afastamento e 2 vai ser cota, certo? O ponto A, ele tem A1 para cima. Como a gente lembra da planificação, se o afastamento dele for para cima, quer dizer que é um valor negativo, porque ele vai estar no plano horizontal posterior. Então, A1 tem afastamento negativo. A2, que seria a cota, é 0, está em cima da linha de terra. Se ele não tem cota e tem afastamento negativo, ele está exatamente em cima do plano horizontal posterior. E como marcando a abscissa aqui é 0, nesse meio. Então ele tem uma abscissa muito negativa também. Então provavelmente ele vai estar bem aqui no canto da frente do nosso plano, do nosso diedro. Agora o ponto B. O ponto B ele tem cota para baixo e afastamento 0. Cota para baixo nós vimos que é negativo. E afastamento 0, ele está em cima desse plano aqui. Próximo. O ponto C1, ele tem afastamento negativo e cota negativa. O C1 tem tudo negativo, então ele está no terceiro quadrante. Agora o D, ele tem afastamento positivo e cota 0. Afastamento positivo, cota 0, o D está em cima do plano horizontal anterior. O E, ele vai ter os módulos de cota e afastamento iguais, só que o afastamento dele sendo para cima é negativo. O E, ele vai estar exatamente no meio do segundo quadrante, porque ele tem cotas positivas e afastamentos negativos. Então o F e o G é bem intuitivo. O F, se ele não tem nada, ele está em cima da linha de terra. A posição dele aqui vai depender somente da abscissa dele, que é representada por essa distância aqui, horizontal. O G, ele tem cota positiva e afastamento positivo, ele vai estar no primeiro quadrante. Essa é a nossa primeira videoaula. Treinem exercício de pontos, porque é muito importante isso, e sempre procurando visualizar onde eles estariam nos diedros. Isso vai ajudar vocês muito nas matérias daqui para frente.